Fala pessoal, vim falar um pouquinho para vocês sobre o Playwright. O Playwright é uma ferramenta feita pela Microsoft para ser como se fosse um concorrente do Puppeteer, do Cypress, do Selenium. É uma ferramenta voltada para testes de interface da web, mas naquele sentido mais parecido com um teste de um usuário real, né? Ele abre um navegador e o seu código, né, de cada teste fala para ele clicar no botão, preencher um formulário para ver se a aplicação está se comportando da maneira que deve, né? Já faz um tempo que eu tenho usado o Cypress e eu tenho gostado bastante do Cypress para esse tipo de teste, né? Porque é muito fácil você ter testes facilmente reprodutíveis que simulem a ação do usuário e verifiquem, por exemplo, um fluxo de login ou um fluxo de pagamento, né? Mas depois que eu dei uma olhada no Playwright, eu percebi que o Playwright tem mais features, ele é mais performático, né, em testes longos, principalmente, e, enfim, ele tem vários prós, alguns contras, mas eu vou falar rapidinho sobre os pontos principais, tá? Como vocês podem ver aqui, é o site playwright.dev. A primeira vantagem, que é uma vantagem bem interessante, é que o Playwright funciona em várias linguagens diferentes. Então você pode querer, por exemplo, fazer um projeto Django puro, por exemplo, e escrever os testes do Playwright em Python. Ele tem suporte a TypeScript, JavaScript, Python, .NET e Java. Então ele é bem compreensivo da sua stack, né? Não necessariamente você vai precisar, por exemplo, colocar um package.json lá para poder começar a fazer seus testes desse tipo. As outras vantagens que eles mostram aqui é que ele é muito resiliente, né? No sentido de que os testes não falham com falsos erros, né? Isso acontece, infelizmente, com uma certa consistência com o Cypress, principalmente se você não organiza muito bem o estilo de código, como se faz teste, né, com o seu time. Já aconteceu de eu estar ajudando times que, por exemplo, tinham muitos testes, mais de 6 minutos de testes, e aleatoriamente um ou outro teste falhava. Isso não aconteceu comigo ainda com o Playwright, eu sinto, porque ele realmente foi feito de uma maneira um pouco mais próxima do navegador, né? É um pouco mais próximo do que tem que ser executado, não é uma coisa tão alto nível quanto o Cypress, tá? Ele, como eu disse, ele é muito performático e ele tem algumas ferramentas bem interessantes, tá? Como ferramentas para debug, né? O inspector dele é muito bom, e gerador de código. Ele tem uma parte dele que faz com que ele abre o navegador para você execute as ações que o seu teste tem que ter, e ele escreve o código para você. Isso é muito bom, é uma coisa que o Cypress tem com plugins, não tem no Cypress em si. Fora outras coisas, como por exemplo, é muito fácil você executar seus testes end-to-end em múltiplos navegadores ao mesmo tempo, né? Testar no Chrome, testar no Firefox, testar no WebKit, testar no mobile, né? A única coisa que eu sinto que ele perde um pouco é na legibilidade do teste, tá? Pelo menos em JavaScript. Então vou mostrar um pouquinho de código para vocês. Bom, primeiro eu vou mostrar a aplicação aqui, tá? Essa é uma aplicação de exemplo mesmo, tá? Que é uma listagem de produtos. Eu não consegui achar imagens de produtos, então coloquei imagens de gatinhos, tá? Temos aqui um formulário de criação de produto e temos aqui vários itens como se fossem itens de papelaria, tá? Você pode clicar em update aqui e, né, preencher isso daqui e clicar em update e ele vai mudar. Essa é uma aplicação razoavelmente simples, tá? Mas todas essas alterações aqui estão sendo feitas via API, né? Tem um back-end em Node que está recebendo os dados e enviando os dados, tá?
O teste em si, tá, só para também passar por isso, é bem fácil de você iniciar os seus testes com Playwright, porque ele tem na instalação, no guia de instalação dele, esse npm init playwright. Isso significa que com um comando você vai ter tudo configurado. E os padrões dele são bem interessantes, tá? Ele, por exemplo, já gera uma GitHub Action para você, se você quiser, já que é uma ferramenta da Microsoft, né? Então ela dialoga muito bem com o GitHub, que também é da Microsoft, e também dialoga muito bem com o VS Code. Não vou mostrar muito VS Code aqui, porque eu não uso muito VS Code, mas ele dialoga muito bem com essas três partes. Então, se essa é sua stack, isso vai ser uma coisa que vai se complementar muito bem. Na hora que você roda esse npm init, ele não só instala o Playwright em si, né, as ferramentas de teste, como ele também instala os navegadores que vão ser usados. Por padrão, ele coloca Chrome, Firefox e WebKit, que seria o Safari, né? Ele já coloca um arquivo de configuração padrão e já cria um teste de exemplo para você, tá? Mas aqui eu já tenho o teste inicializado, eu vou mostrar só rapidinho o arquivo de configuração, playwright config.js. Esse daqui é quase igual ao que veio, tá? Eu só modifiquei algumas coisas. Dá para configurar, né, muita coisa aqui. O diretório de testes, eu mudei esse snapshot tier aqui. Ele também serve para teste de regressão visual, né, no sentido de que se você alterou algum CSS sem querer, na hora que você rodar o teste de novo e você configurar isso, ele vai perceber que a interface mudou quando não deveria, certo? E ele vai tirar fotos, né? São JPGs mesmo, tá? Ele tira fotos com a diferença de um para o outro, né? O antes e o depois. Também mudei aqui qual é o reporter dele, né? Como que ele vai exibir os resultados dos testes. Por padrão, ele deixa HTML. Isso significa que ele vai realmente criar um arquivo HTML lá com todo o relatório, né? Isso é bom para você, por exemplo, tendo uma integração contínua e ele publicar isso em algum lugar para você ver. Mas no caso aqui eu estou usando list porque eu vou usar só no terminal, tá? Também coloquei base URL aqui só para eu não ter que digitar isso daqui em todos os meus testes, tá? E eu também desabilitei o WebKit porque por algum motivo eu não consegui fazer ele funcionar. Eu estou usando uma distro muito específica aqui do Linux, então é um problema meu, não é um problema da ferramenta. E eu habilitei também o Mobile Chrome aqui para gente, tá? Ele também permite que você já configure qual é o comando para você rodar a sua aplicação. Então eu vou vir aqui no terminal, eu já vou até matar a aplicação aqui, só para a gente não ter problema, tá? E aí na hora que a gente roda os testes, eu vou rodar os testes aqui no terminal rapidinho, npm run test, tá? Eu já configurei alguns npm scripts para facilitar a nossa vida aqui, mas depois eu posso mostrar o package.json se quiserem. E aí vocês veem que ele levanta 3 workers, que ele chama, né? Ele levanta 3 threads separadas, com Chrome, com Chrome Mobile, né? O Chrome só que com uma janela menor para simular um dispositivo Android ou o que for, né? E Firefox. E tudo isso sem ele ter levantado nenhum navegador na minha cara aqui, né? O Cypress, geralmente, se você quer rodar os testes, você pode até rodar Cypress Run, né? Que ele roda os testes em modo de integração contínua. Mas, na minha experiência, na hora que você está desenvolvendo, ou na hora que você tem que subir uma interface para ficar rodando aquele teste. Tá, outras coisas. Bom, vou mostrar o teste aqui, certo? O teste em si tá aqui. É um teste que essa é a forma que ele tem de que também é uma feature que tem no Cypress, né, de você interceptar alguma requisição, né, fingir que tem uma URL, uma API nessa URL, por exemplo, né, e retornar o que eles chamam de fixtures, né.
o que a gente chama de fixtures no Cypress, na verdade, que é um arquivo JSON. Ele vai retornar um arquivo JSON, vai fingir que é uma API só para não ter que ficar batendo no back-end na hora dos testes, tá? Então eu fiz aqui um teste que é um teste bom, eu vou rodar esse teste aqui em modo de debug, que é bom que eu já mostro o modo de debug também, tá? Só para mostrar o package.json, eu tenho 3 tipos de teste aqui, tá? Um é playwright test, que é aquele que eu mostrei no terminal. Outro é test headed, que é a maneira de você executar o teste abrindo o navegador. E aí, nesse caso, ele vai abrir 3 instâncias de navegador, uma para o Chrome, uma para o Firefox e uma para o Chrome Mobile. E ele também tem uma ferramenta de debug muito interessante. Eu vou rodar ele no modo headed, depois eu mostro o debug e depois eu mostro o CodeGen. Tá? Que é o gerador de testes dele, tá? Eu acho que com isso já dá para ter uma ideia boa da ferramenta. Deixa eu rodar esse test headed aqui. Então é npm run test headed. E aí vocês vão ver que ele vai levantar, né? Levantou o Chrome aqui, levantou o Chrome lá, levantou o Firefox, deu um erro de snapshot, tá? Porque tem uma diferença de pixels entre ele rodar no terminal ou ele rodar abrindo o teste, abrindo o navegador em si, tá? Mas isso dá para você também configurar a largura, o tamanho da tela para que isso não aconteça. E aí ele está gerando para mim open tests snapshots. Ele gera para mim alguns snapshots de como que a parte da tela que importa para mim, que é essa parte da tela aqui, né, desse card, como que ela está no Chromium, como que ela está no Firefox. Você vê que tem uma leve diferença de renderização aqui, e como que ele está no Chrome de celular, tá? Então ele está gerando esses snapshots para mim. Então vamos dar uma olhada no teste em si, só para a gente entender o porquê de eu ainda preferir um pouco o Cypress por conta né, pelo menos no quesito de legibilidade, eu tenho preferido o Cypress. No quesito de todas as outras ferramentas, eu tenho preferido o Playwright, tá? Primeiro porque o Playwright se utiliza muito de async await, né? Tudo nele é promise, enquanto que no Cypress isso é abstraído. Então não tem tanto esse ruído no código do seu teste de await, né? E a sintaxe dele, se você já mexeu com Puppeteer ou com outras ferramentas do tipo, você já está acostumado com o que eles chamam de page object, né? Que é esse objeto de página aqui que contém todos os métodos que você precisa executar. Até o nome dos métodos geralmente é parecido, se não igual, tá? Ao Puppeteer, por exemplo. Enfim, aqui em cima eu estou interceptando 2 rotas, tá? A de pegar os produtos e a de alterar um produto, tá? E aí eu vou para a página barra, porque eu estou indo para essa página inicial aqui, certo? Daí eu verifico que esse texto aqui está visível. Por quê? Porque esse texto é esse texto aqui, tá? O que eu estou verificando aqui é que o primeiro card tem esse texto, que esse texto está presente na tela, né? E eu também verifico que um P com Update Product não está visível. Por quê? Porque eu ainda não cliquei no botão que abre esse modalzinho, esse dialogzinho aqui, tá? Você pode também colocar tags específicas, você pode usar Selector CSS, você pode usar XPath, você pode usar um monte de coisa, tá? Essa é uma coisa que ele tem até de melhor do que o Cypress. Várias maneiras de você selecionar coisas na tela, tá? Mas basicamente isso daqui é parecido com o Sci.contains. Eu vou mostrar também um teste do Cypress para a gente fazer um comparativo, tá?
Enfim, verifiquei isso, daí eu pego o primeiro elemento cujo texto é update, que é esse botão, ok? Essa interface aqui está diferente da interface do teste, porque no teste eu estou botando menos produtos, tá? Mas basicamente é isso. Daí eu clico nele e eu espero que, né, antes eu fiz a asserção que esse texto do modal não estava visível e agora eu fiz a asserção de que ele está visível. Então, essa parte do teste verifica que ao clicar no botão de update, ele abre aquele dialogzinho, né? Daí eu seleciono cada parte desse formulário aqui, cada input desse, né? E preencho, né? Faço fill desse input com um texto novo, new product, por exemplo. A mesma coisa para a quantidade disponível, né? Que eu troco de 60 para 10 e a descrição que eu mudo também. Daí, para essa API falsa se comportar de uma maneira correta, eu mudo a forma com que aquela primeira API de produtos se comporta para mandar um JSON que tem esse produto novo, tá? Para fingir que o back-end respondeu uma mensagem diferente. Daí eu clico no botão de Update Product, que é esse botão aqui, certo? E ao mesmo tempo eu espero pela resposta do post, do put de atualização, né, a requisição que esse card vai fazer para o back-end para atualizar o produto, e eu espero pela resposta do front-end bater nessa API de novo para pegar o dado novo. Tá? E aí depois eu faço as asserções, vendo que esse produto novo está sendo exibido da maneira correta na tela. E no final das contas eu faço aquele snapshot lá, aquele screenshot, para verificar que sempre aquele card vai ficar com a mesma cara no final de todo esse processo. Tá? Eu sei que foi muita coisa, mas eu tive que explicar isso porque eu também vou mostrar para vocês agora a ferramenta de debug desse teste. Tá? Ele já vem com isso no próprio Playwright, tá? Que é, eu só estou um pouco perdido aqui, vou fazer o seguinte, eu só vou desabilitar alguns dos navegadores. Playwright, config, vou desabilitar, vou deixar só o Chrome, só para a gente não se confundir, tá? Mas também dá para executar o comando para que ele execute um navegador só, mas eu acho mais fácil fazer assim. Bom, ele abre um navegador aqui e ele já abre pausado, tá vendo? Ele sequer começou o teste ainda, tá? Então a única coisa que ele fez foi só aquela parte de setup, de fazer o mock das requisições do back-end, tá? E aí você pode ir passo a passo aqui no teste e ver o que o Playwright está tentando fazer aqui. Então essa é uma ferramenta maravilhosa para debug. O Cypress tem aquela interface interessante que ele mostra, né, o passo a passo das coisas, mas aquilo não te ajuda muito a debugar algo que está dando errado. Isso daqui me ajuda um pouco mais porque eu posso ir passo a passo aqui. Beleza, ele foi para a página, daí ele verificou que isso está disponível, daí ele verificou que isso não está visível, daí ele está me mostrando que ele vai clicar nesse botão, clicou no botão, abriu, verificou que esse texto estava visível, foi para aquele input, mudou o texto, foi para aquele, mudou o texto, foi para aquele, mudou o texto, clicou, esperou as requisições. Vocês veem aqui que a interface já mudou para o produto novo, como ela deve mudar, né? Como a interface deve mudar. E aí faz essas asserções, fez as asserções, fez o snapshot, né? E como eu disse, ele continua achando uma leve diferença aqui, tá vendo?
ele espera uma imagem de 436 por 530 pixels, mas ele encontrou uma de 437 pixels em vez de 436. Mas isso é só uma diferença, como eu disse, né, dele estar rodando visivelmente com o navegador na minha cara, ou ele está rodando ele por baixo dos panos no terminal. E dá para consertar isso de uma maneira razoavelmente fácil, tá? Então essa ferramenta de debug é maravilhosa, mas também tem uma outra ferramenta que eu acho mais sensacional ainda, que é o que eles chamam de gerador de código, né? CodeGen, que é npx playwright CodeGen, tá? O que isso daqui faz? Ele abre o inspetor e ele abre um navegador novo. Na verdade eu devia ter aumentado a fonte aqui. E ele já ligou ele com esse record vermelho, tá vendo? Isso significa que qualquer coisa que eu fizer aqui no navegador, ele vai gerar o código para mim. Então vamos para localhost 3000, ok? Então, é porque eu não estou rodando, perdão. É porque o teste ele roda o servidor, mas aqui eu tenho que rodar o servidor na mão. Porque eu só estou rodando o gerador de código e não os testes, né? Então vamos abrir de novo, aumentar a fonte um pouco para vocês verem, aumentar até um pouquinho o tamanho dessa janela para gente, tá? E aí venho aqui em localhost 3000, e a primeira coisa que vocês vão ver é que ele já gerou o await page go to localhost 3000 aqui. Então, é isso que eu estou querendo dizer, que ele gera código mesmo. Ele literalmente está gerando o código do teste para mim. Então, aqui eu vamos testar, por exemplo, a criação de um produto. Tá? Claro que ele não vai criar as asserções para a gente, mas pelo menos a parte de navegação ele vai fazer. Então, clico no name, ele criou o código, né? Await page locator #name. .click e vou colocar batatinha, ok? E aí, imediatamente, ele criou um field name, né? Name.field batatinha. Isso daqui também funciona, né? Se eu colocar batata, ele já vai mudar para batata aqui. Quantidade, eu vou botar 10, tá? E descrição, batata é bom. E aí eu clico nesse botão e ele criou esse batata aqui embaixo para mim. Né? Mas enfim, pelo menos toda a parte de interação com a ferramenta já está pronta. Então eu poderia, por exemplo, vir aqui, né? Vou copiar esse texto todo, vou no meu editor de texto, vou abrir cadê? Gente, tô perdido. View, window. Gente, eu me perdi aqui. Eu só tô querendo abrir os projetos aqui. É porque eu tô nesse modo de apresentação aqui. Ele não aparece essa aba pra mim. Você tá de brincadeira comigo. Tá, eu vou criar vou criar aqui um novo teste. Aqui em testes, vou criar um novo arquivo chamado batatinha ou create product, né? Que é uma criação do produto, .spec. .mjs tá só porque é assim que ele reconhece melhor a questão desse import aqui, né? Porque ele é um módulo JavaScript, ele não é um arquivo JavaScript common.js. Mas enfim. E aí eu tô com um teste aqui, se eu quiser rodar esse teste, é só vou fechar aqui, né? Não faz sentido. E eu faço npm run teste de novo. Opa, localhost 3000 já está sendo usado, tá? Eu tenho que matar aqui e rodar de novo. E aí ele vai rodar 2 testes, tá vendo? Pronto, rodou os 2. E os 2 passaram. Então, enfim. Basicamente é isso que eu estava querendo mostrar para vocês sobre o Playwright. Eu tenho gostado bastante do Playwright. Tenho usado até o Playwright para automação de algumas coisas chatas na minha vida, como por exemplo
tirar extrato do banco, tá? Vou mostrar também, antes de ir, a diferença desse teste aqui, né, que é o teste do Playwright, para o teste do Cypress. Update product .spec.js. E aí vocês vão ver que assim, o teste do Cypress é bem mais limpo, bem mais fácil de ler, né? É razoavelmente menor também. Mas, como eu disse, eu acho que talvez essa pequena perda de legibilidade vale a pena na questão de você poder rodar o seu teste em múltiplos navegadores, de você poder escrever esses testes em outras linguagens, caso você queira, de você ganhar integração melhor com VS Code e com GitHub, de você ter um troço que é mais performático para testes longos, né? Eu vi alguns posts dizendo até que era um ganho de descer um teste de 6 segundos para 2 segundos. Assim, claro que são casos extremos, né? Mas... E essa ferramenta de geração de teste também. E a ferramenta de debug dele, que é muito boa. Então, assim, eu vejo mais vantagens no Playwright do que no Cypress, se você está fazendo uma aplicação, né, de longo prazo, uma aplicação grande, né, que você sabe que daqui a pouco você vai ter muitos testes desse tipo, né, você vai acabar perdendo um pouco se você ficar usando o Cypress. E o fato do Cypress ser o único que tem uma própria linguagem, digamos assim, né, que a API dele é tão diferente da dos outros, você vai perder um pouquinho nessa hora de você converter do Cypress para outra ferramenta, seja para o Playwright, seja para qualquer outro, tá? Falei demais, espero que vocês tenham gostado. Tiverem dúvidas, sugestões, mandem aí nos comentários e vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.